Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma resolução de questões. E a gente vai abordar hoje física das radiações. Aqui é Ana Cláudia Machado Silva e eu vou te mostrar nesse vídeo algumas questões básicas que todo estudante, que todo profissional precisa saber para que ele se intere sobre as radiações, sobre as grandezas, sobre todos os processos que são importantes aí no uso das radiações ionizantes. Então vem comigo que eu vou trabalhar hoje uma estrutura básica, que é justamente a questão da estrutura atômica. Então, lembrando que aqui essas questões elas vão servir para te ajudar nos estudos, vão também para te ajudar nos estudos de concursos públicos, mas o nosso objetivo único não é esse. O nosso objetivo é que você tenha uma excelente experiência, uma excelente formação utilizando aqui os vídeos do nosso canal. Então, vamos aí falar sobre essa estrutura atômica. Lembrando que aqui essas questões nós sempre utilizamos não somente assinalar as verdadeiras ou falsas, porque elas não têm esse objetivo, mas sim fazer uma análise de cada uma das afirmativas, classificando elas como verdadeiro ou falso, porque vai te exigir um determinado conhecimento. E a gente ajuda aqui você a obter esse conhecimento. Então, na primeira aí, ela tem a seguinte afirmação: um próton tem a massa de aproximadamente 1840 vezes a massa do elétron. Então, a gente avalia se é uma questão verdadeira ou falsa. Então, acredito que você já se deparou com essa informação e sabe que a massa do elétron ela é considerada uma massa desprezível, ou seja, ela é muito pequena e é exatamente aí esta quantidade. A massa do elétron é 1840 vezes menor do que a massa do próton. Então, essa é uma afirmativa aí verdadeira, né? Um próton tem uma massa de 1840 vezes aí a massa do elétron. Vamos para a próxima. Um elétron não é um núcleo, aí é uma questão de nomenclatura. Você lembra quais são as partículas consideradas núcleons? Então, pelo nome, né, núcleon, já para lembrar núcleo, ou seja, quais são as partículas presentes no núcleo? Então, as que estão presentes são os prótons e os nêutrons. Então, um elétron, ele não é considerado aí um núcleo. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Realmente, ele não é considerado um núcleo porque ele está na eletrosfera. Para a próxima. Pósitron tem a mesma massa do elétron. Então, você lembra o que é um pósitron? Então, pósitron é uma partícula beta mais. E essa partícula beta mais, ela é idêntica a um elétron, porém ela tem uma carga positiva, né? Justamente por isso beta mais. Então, ela tem sim a mesma massa do elétron, porém tem sinal oposto ao do elétron. Então, também essa é uma afirmativa verdadeira. E aí, na próxima, nós temos uma partícula alfa, tem uma massa 2 vezes a massa de um próton. E aí, tem 2 vezes, o que você lembra sobre as características da partícula alfa? Então, lembrando que é importante não só as características, mas a gente lembrar de como essa partícula interage no meio, como é que ela interage, né, com a matéria. Isso é um ponto também importante para a gente entender lá na frente as aplicações. Aqui, lembrando que a gente está trabalhando primeiro essa base. Quais são essas características? Então, só para lembrar, uma partícula alfa, ela tem 2 prótons e tem 2 nêutrons. E aí, se você lembrar, a massa de um átomo, ela é constituída tanto pelo número de prótons como pelo número de nêutrons. Então, aqui, essa afirmativa, ela é 4 vezes a massa do próton. Então, a partícula alfa, ela vai ter 2 prótons e 2 nêutrons. Então, aí é uma afirmativa falsa. E vamos para a última. Na estrutura atômica, podemos ter até 8 elétrons orbitando na camada L. Aí é você lembrar daquela distribuição eletrônica, né? Na camada K, 2 elétrons, né? Na camada L, quantos elétrons? 8 elétrons. Na camada M, por exemplo, 18 elétrons. Na N, 32 e assim sucessivamente. Então, essa é uma afirmativa verdadeira, exatamente lá na camada K. Podemos ter aí 8 elétrons. Bom, então eu espero que você tenha aí feito uma revisão, melhorado, né, seus conhecimentos.
e também aprendido aqui com esse estilo de questões. Então, se você gosta dessa forma com que a gente resolve essas questões, com a forma com que a gente traz para você essas questões, deixe aqui nos comentários abaixo, né? Eu gosto, continue fazendo. Isso é importante para a gente saber se vocês aprendem, se vocês aproveitam aí o nosso conteúdo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!